Hoje é o culto de ceia. Todos os cultos são especiais, mas hoje ele é um pouco mais especial, porque lembramos a morte de Cristo. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 24, e versículo 13, nos diz assim: Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Versículo 31 diz assim: Abriram-se os olhos, então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nós abríamos as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Se não pode tomar assento, eu vou ler também, que eu quero fazer paralelo o texto de Marcos, Evangelho de Marcos. No capítulo 2, no versículo 3, diz assim: E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito, o que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão teus pecados. Estava ali assentado alguns dos escribas, que zombavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim? Que pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim zombavam entre si, disse: Por que zombais sobre essas coisas que os vossos corações? O que é mais fácil dizer para ler: perdoados são teus pecados, ou dizer: levanta e anda do teu leito? Ora, para que sabeis que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos admiravam e glorificavam a Deus, porque nunca viram isto. Aleluia. O Senhor trouxe uma palavra no meu coração sobre dois discípulos que estavam em Jerusalém e desciam para Emaús. Em paralelo a esse texto, outro homem que era paralítico e vivia deitado, não podia se movimentar, subiu para encontrar Jesus. Então o Senhor colocou no meu coração algumas lições que vamos aprender essa manhã, sobre descer e sobre subir. Mas o cerne da palavra dessa noite é Jesus. Aleluia. Porque se não for Jesus, o cerne da palavra vira apenas uma palestra. É por isso que muitas das pregações a gente não sente nada, fica seco, porque o cerne não é Jesus. A gente ouve, fala e sai cansado, muitas vezes dolorido, porque falta algo. Eu li que nessa noite, quando Jesus falava, eles disseram: ardia no nosso coração quando ele falava. Porque quando Jesus está na casa, algo de diferente tem que acontecer. Aleluia. Vamos falar de dois discípulos. Eles estavam em Jerusalém e desceram para Emaús. Por que eles desceram para Emaús, irmão Elias? Porque eles estavam desacreditados, decepcionados com o que tinha acontecido. 3 coisas aconteceram na vida deles ali quando eles estavam descendo. Eles estavam criticando Jesus. Estavam falando porque Jesus havia de ressuscitar no 3º dia. E já era o 3º dia e nada tinha acontecido. E quando Jesus vê que eles estão decepcionados, 3 coisas têm que acontecer. Jesus não suporta ver ninguém decepcionado ou frustrado. Outra coisa, Jesus tinha que estar presente, porque a palavra do Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali Ele estará. Aleluia. Então não tem sombra de dúvida que Ele está nesta manhã aqui presente. Quando as irmãs louvaram, houve um renovo. Isso não acontece por acaso. Você pode ver algum artista cantando, você não vai ver esse choro. Você não vai ver nada disso, só acontece na casa do Senhor, porque o Espírito Santo se faz presente. É por isso que nós damos liberdade para o Espírito Santo, porque é diferente. Estão aqueles 2 discípulos descendo. E a terceira coisa é porque tinha que se cumprir, eles estavam desacreditados com a palavra. Havia uma palavra que Jesus havia de ressuscitar, porém eles não acreditavam mais na palavra.
Então Jesus teve que aparecer. Estão caminhando 2 discípulos, saindo de Jerusalém, estão indo a caminho de Emaús, uma cidade baixa. Diz a palavra do Senhor, quando de repente aparece um homem e pergunta para eles: o que vocês estão conversando? Aqueles 2 discípulos, eles caminharam com Jesus, eles viram os milagres de Jesus, porém quando Jesus apareceu, eles não o reconheceram. Aqui nós aprendemos uma lição: quando a gente está com um olho no problema, a gente não consegue ver as coisas que Jesus pode fazer. Eles estavam olhando as circunstâncias, o que tinha acontecido, e Jesus chega perto. O apóstolo Paulo vai dizer que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. É por isso que você vai ver muitas vezes a gente falando: Jesus vai fazer, tem poder, tem milagre, vai fazer algo na casa, e quem não é espiritual não consegue entender. Porque ele está no natural, ele está vendo as circunstâncias naturais. Mas o Deus que nós servimos, ele quebra. Uma vez Eliseu faleceu. Vou dar um exemplo aqui. E jogaram os ossos dele lá, e teve uma guerra. De repente um soldado daquele morreu e caiu nos ossos de Eliseu. Sabe o que aconteceu? Ele foi ressuscitado. Sabe por quê? Tem um som até nos ossos. Você não é normal. Você não é natural. Você faz diferença nesse mundo. Nesta manhã eu vim te dizer: Deus tem coisas grandes para fazer no ano de 2023. E Ele não está na terra. Ele já ressuscitou. Mas Ele mandou o Espírito Santo. E Ele conta contigo. Ele conta contigo para fazer a diferença. Aleluia! Está aqueles 2 discípulos estão descendo, eles veem Jesus. E o mais impressionante é que agora eles começam a pregar para Jesus. Jesus vai dizer: o que aconteceu? E eles vão pregar: tu não sabe o que aconteceu? É sobre Jesus. E eles começam a pregar para Jesus. A Bíblia diz que eles ministram para Jesus. É triste quando o que nós ministramos, o que nós cantamos, não condiz com nossas atitudes. Jesus estava ali, Jesus sabia quem era. É horrível quando a gente está aqui, a gente prega, a gente canta, mas as nossas atitudes não condiz com aquilo que nós falamos ou pregamos. Jesus estava vendo eles, e eles começam a pregar para Jesus. Ele viria, ele fez milagres, operou sinais, prodígios, maravilhas. Porém ele ia ressuscitar, e até agora nada. Jesus, impressionante como eles pregam, que impressionante como eles são. Imagina Jesus olhando para aqueles 2 discípulos: prega demais, ministro demais, conhece a palavra, mas não vive a palavra, não ando na palavra. Aleluia! Não ando na palavra. E Jesus vai caminhando ao lado deles, e eles vão pregando para Jesus. E tu não sabe o que aconteceu. Aí Jesus olha para eles e diz: quais? O que aconteceu? E eles pregam. Aí Jesus diz: não, calma aí. Vocês estão decepcionados, estão frustrados. Agora deixa eu ministrar. E tem um sermão. Por 11 quilômetros até chegar em Emaús tem um sermão. Só que agora o sermão é de Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que ele pregou de Gênesis a Malaquias. E Jesus começa a mostrar para eles que Jesus havia de vir, fazer o que fez e morrer na cruz do Calvário, mas ele havia de ressuscitar. Eu acho que foi o melhor sermão que Jesus fez aqui na terra, foi esse. Porque Jesus começa a falar, o presbítero falou aqui sobre Isaías. Isaías já falava de Jesus. Jesus não tinha vindo ainda, mas Isaías já profetizava o que haveria de acontecer. Imagina Jesus falando para eles. Isaías falou isso, rapaz.
sofrer, Ele ia levar nossas doenças, nossas enfermidades. E vocês não acreditam. É por isso que eles vão dizer, ardia no nosso coração quando Ele falava, era diferente. Havia uma autoridade. Quando Ele falava, não era desse jeito assim. Ah, Ele morreu, não. Ele dizia e provava na palavra. Era diferente. E Jesus vai caminhando com ele, vai pregando. E de repente, como se fosse passar adiante, Jesus ele diz assim: não, para, fique aqui em casa. Não vai adiante. Porque quando Jesus está, a gente quer que ele fique na casa, a gente quer que ele fique no trabalho, a gente quer que ele fique na família. Quando tu vê que tem aquele irmão que é cheio do Espírito Santo, você quer conversar com ele, porque ele tem uma intimidade diferente, ele te dá uma palavra de ânimo, ele fala diferente, ele não vem para fazer fofoca, ele não vem para murmurar, ele vem dizendo: não, eu estou contigo, eu vou te ajudar, eu vou caminhar contigo. Aquele irmão está passando problema, vamos fazer uma campanha de oração, porque ele precisa. É assim que é um servo. É assim, Jesus. Aleluia! Aleluia, meu Deus. Jesus ia passar adiante. De repente ele para na casa. E como era de costume, servia o café, o pão. E na casa de crente a gente agradece. Na casa de crente agradece. Aí Jesus pega o pão e levanta aos céus. E quando Jesus levanta aqueles pães aos céus para orar, para agradecer, eles olham e vejam a marca dos cravos que foi na mão de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora eles não olham mais para o problema, para a dificuldade. Agora eles olham para Jesus e vejam os cravos. Aleluia, meu Deus. E quando eles vejam os cravos, Jesus desaparece. E aqui eu aplico uma lição. Quando a gente tira os olhos do problema e olha para o que Jesus passou na cruz do Calvário, nada vai nos parar e fazer descer de Jerusalém para Emaús. Aleluia. Irmão Elias, por que eles desceram para Emaús? Porque estavam decepcionados, frustrados. Tem uma coisa muito triste que acontece com quem está decepcionado e frustrado. A decepção causa isolamento. Eu li aqui no capítulo 13 que era 2 que desceram, mas os 11 estavam lá. Havia uma promessa que tinha ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder de Deus. E por que aqueles 2 desceram? Porque causa isolamento, a frustração, a decepção. Às vezes estamos pregando, de repente estamos sentados no banco, de repente sentamos no meio da igreja, de repente sentamos no último banco, de repente nem viemos mais na igreja. E muitas das vezes queremos até nominar a frustração. A gente nomina de pastor, a gente nomina de quem cuida do grupo, a gente nomina tal irmão que olhou atravessado, quando na verdade o problema é com Jesus. Quando na verdade o problema não é com ninguém, o problema é com Jesus. E nessa manhã eu vim pregar para te dizer que Jesus está interessado com essa decepção. E nessa manhã ele te trouxe aqui para falar contigo, porque a igreja não é de homem, a igreja é dele. Nós estamos aqui caminhando como unidade para um dia morar no céu. Ninguém é melhor que ninguém. O pastor não é melhor que o obreiro não é melhor que o irmão do banco, a irmãzinha que tira oferta não é melhor que o irmão que prega aqui. Somos todos iguais, estamos caminhando para um dia ir morar no céu. E Jesus está preocupado com a tua decepção e frustração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
estão lá decepcionados, frustrados. Só que agora eles voltam. Eles voltam para encontrar. Porque quando a gente reconhece os caros de Jesus, a gente tem que voltar. A Bíblia diz em Lucas lá que eles voltaram a congregar. Aleluia. Porque os 11 estavam lá. Quando a coisa está feia, quando a dificuldade está feia, para onde a gente corre? Para a igreja. Em casa não dá para servir a ceia. Eu não vou partir o pão, orar pela ceia, não. A gente tem que estar congregado. Aleluia. A gente tem que fazer parte de um corpo. Se a gente estudar a palavra, ver o que Paulo deixou escrito aos Coríntios, a gente vai entender que a gente tem que viver numa congregação. A gente tem que participar do corpo, do sangue. A gente tem que ter alguém para nos auxiliar. Alguém para ungir, para orar. Isso é igreja. Aleluia. Aleluia. A palavra vai nos dizer que eles voltam para lá e eles ficam alegres porque eles reconheceram que Jesus ressuscitou. Esses homens desceram. Só que agora tem outro paralítico que está lá em Cafarnaum. Jesus faz milagres em Nazaré. E Jesus foi para a casa de Simão Pedro. Agora Jesus está lá na casa de Simão Pedro. E diz a palavra do Senhor que a multidão era tão grande que não cabiam dentro da casa. Era tudo apertado, não tinha como passar. Só que tinha um paralítico. E agora ele tinha 4 amigos. E esses 4 amigos disseram: vamos levar esse paralítico para lá. Ele está aí. Ele precisa de um milagre. Quem é que se importa com um paralítico? Tu conhece alguém que está paralítico, que precisa de uma ajuda? Se você fizer um exame de consciência, você sabe que tem alguém que está precisando, que já pregou, já cantou, já ministrou e agora está lá numa maca e precisa de algo. Aleluia. Glória a Deus. Diz a palavra que aqueles 4 amigos disseram: vamos buscar ele, vamos levar lá. Só quando eles chegaram na casa, a casa estava cheia. 2 discípulos que andaram com Jesus, viram os milagres, desceram. Porém 4 amigos disseram: não, nós vamos enfrentar. Não, nós não vamos desistir, não. Não é para nós, mas é o nosso amigo que precisa de ajuda. Ah, mas a casa está cheia, não dá para entrar, vamos voltar, não. O nosso amigo precisa de ajuda. Aleluia. E agora por onde a gente vai? Naquela época tinha as casas, eles faziam em cima como fosse um depósito onde ficava as sementes, batia o vento, saía as cascas. E tinha uma escada que ficava na lateral. Eu disse: vamos subir a escada. Vamos subir. Mas o nosso amigo vai levantar da maca. Aleluia. Glória a Deus. Ele não vai sair daqui desse jeito que ele chegou, não. Porque o Jesus que nós conhecemos, ele faz algo diferente. E ele está na casa. Glórias a Deus. É difícil, imagina. Um paralítico na maca é pesado. E ele sobe aquela escada. E tem que ser em sintonia. Porque se um levantar mais do que o outro, o paralítico cai. Isso fala de igreja. Isso fala de unidade. Se um levantar mais que o outro cai. A gente tem que dizer: levanta aí, igual levanta aqui. Conta 1, 2, 3 aí, nós estamos juntos. Ele precisa de uma ajuda. E eles vão subir naquela escada, imagina. É pesado. Eles param. Talvez quem estava lá embaixo, eles são loucos. Subir a escada, eles são loucos. Espera mais um pouco, não. Não dá para esperar. Ele precisa de um milagre. Ele sobe.
E eles chegam lá no telhado. E agora vem o segundo problema, tem que destelhar. Está Jesus lá dentro, ministrando, pregando. De repente aqueles 4 homens começam a tirar a telha. Imagina nós aqui dentro da igreja. Traque, traque, traque. Para a pregação de Jesus. Aqueles que estão ali, os escribas, começam a olhar: o que é isso? Pelo telhado, barulho no telhado, é? O teu milagre vai fazer barulho. Eu vim te dizer que 2023 não será igual de 2022. Vai haver barulho, vai haver milagre, vai haver restauração, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que muda água em vinho e faz transformar aquilo que parecia impossível, em nome de Jesus. Aleluia! Estão lá em cima, estão destelhando plaque, eles estão olhando lá dentro. Jesus para a pregação, porque há um barulho no teto. E agora tem que descer o paralítico. Creio que com uma corda, deve ser cada um na ponta, tinha que descer junto, sintonia. E a Bíblia vai nos dizer que aquele paralítico desce bem no meio da casa. Glória a Deus. E quando aquele paralítico desce bem no meio da casa, todos ficam tontos. Mas Jesus conhece a intimidade, sabe o que a gente faz, o que a gente não faz. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, não adianta. Eu estou lá no meu trabalho, se eu chamar palavrão, ele sabe, o Espírito Santo está comigo. Se eu fizer qualquer coisa na rua, ele sabe, porque ele conhece todas as coisas. E Jesus olha para ele e diz assim: perdoados são os teus pecados. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus precisava tratar na alma antes de curar uma enfermidade. Aleluia. Não adianta aquele homem ser curado e ir para o inferno. Precisava ser curado na alma. Aleluia. Aqueles amigos não sabiam o que acontecia com o homem. Muitas das vezes não sabemos o que acontece com o nosso irmão, mas Jesus sabe. Aleluia. Eles levaram aquele paralítico para andar, para ser curado. Porém, Jesus olhou para ele e disse: não, falta algo diferente. Ele precisa primeiro ser curado lá na alma. Aleluia. Eu preciso perdoar o pecado dele que ninguém sabe. Mas o homem sabia. E Jesus disse: perdoados são os teus pecados. Só que tem os doutores da lei que estavam lá para pegar Jesus. Aí ele disse assim: quem é esse que diz que até perdoa pecados? É só Deus que pode perdoar. O Jesus que nós servimos, ele perdoa pecados. Hoje é culto de ceia. Se você se humilhar, pedir perdão, realmente reconhecer o seu pecado, ninguém vai poder apontar o dedo para você, porque Jesus conhece o teu coração. E de repente Jesus olha para aqueles que estão ali, os doutores da lei, e ele vai dizer: é mais fácil dizer levanta e anda, ou perdoados são os seus pecados? É porque Jesus quer tratar por dentro, é a nossa alma. Aleluia. Ele está interessado na nossa alma. O nosso corpo ele cura, a enfermidade ele cura também, mas o mais importante é a nossa alma. Aleluia. Porque nós não somos da terra, nós somos estrangeiros nessa terra. Isso aqui não vai ficar para sempre, não adianta brigar. Eu brigo por isso, eu brigo por aquilo, eu tenho que fazer isso. Isso aqui tudo vai ficar. Aleluia. Tudo vai ficar aqui. Nós vamos morar no céu. Aleluia. Há uma nova morada para lá. Jesus, eu vou para lá, vos preparar lugar, mas eu voltarei para levar para o céu aqueles que estão comigo, aqueles que andam comigo, aqueles que são meus discípulos. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que Jesus cura também aquele paralítico.
E aquele paralítico começa a andar. E diz a palavra do Senhor que nunca foi visto isso na cidade. Eu estou orando para que Jesus venha fazer isso aqui na cidade de Faro, em Portugal. Só que Jesus ele já morreu, ele já foi para o céu. E ele precisa contar comigo e contigo. Mas ele precisa tratar nós por dentro, para depois usar nós como atalaias na mão dele. E nessa noite o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Aleluia. Que Ele conta contigo. Por mais que venha a decepção, por mais que venha a frustração, por mais que no passado houve frustrações, decepções, há um novo futuro te esperando. E esse ano de 2023 vai ser um ano onde nós vamos ganhar almas para Jesus. E pastor Márcio, essa igreja vai encher, eu creio. Eu vivo do sobrenatural. Se eu prego a Bíblia, falo da Bíblia, não vivo do sobrenatural. Eu tenho que rasgar a Bíblia e jogar fora. Eu creio que Deus vai mudar a tua família, Deus vai mudar o teu filho, Deus vai mudar a tua esposa, Deus vai te usar. Oh, Deus vai fazer coisas grandes nesse país e o nome de Jesus será glorificado em nome de Jesus.